a primeira do seu rádio. Integração FM. Olha, filha, lembra quando você brincava assim e voltava com as roupinhas manchadas? Que fase linda, né, mãe? Ainda bem que existe o tira-manchas da Girando Sol. Verdade. Eu uso sempre. Aprendi contigo. O tira-manchas sem cloro da Girando Sol está com um novo rótulo, nova embalagem e agora com a nova versão em pó, que neutraliza e elimina maus odores e deixa o branco mais branco e as cores mais vivas. Experimente. Girando Sol. Cuidamos de cada cantinho da casa. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, aos nossos convidados. Estamos iniciando então o nosso 72º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui de 26 de março, aqui em Forqueta, num espaço chamado Cenário da Lagoa, que depois, na sequência, os nossos convidados vão apresentar a vocês. Eu confesso que nós estamos aqui muito à vontade, em meio à natureza, ouvindo aqui o som dos pássaros, né? Essa brisa maravilhosa e que nós queremos aí compartilhar com todos os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, porque aqui, nesse espaço que nós estamos, vai acontecer a 27ª edição da encenação da paixão e da morte de Jesus Cristo. Então, sobre isso, esse vai ser o tema aí do nosso programa de hoje. Quem está conosco, então, aqui no programa de hoje, a vice-prefeita aqui de Arroio do Meio, Adriana Menig-Lerman. Está conosco também o Paulo Roberto Haas, ele que tem aí todo um currículo, né? Mas hoje, então, ele está conosco como coordenador de cultura e diretor do espetáculo Paixão e Morte de Cristo. Está conosco também, aqui do meu lado, o Lineker Duarte, que ele é meu conterrâneo, né? Como eu sempre digo, ali de linha 32, ele que é ator, faz parte também da comissão organizadora. O Márcio Rocamba, ele que também faz parte da comissão organizadora, ele é o presidente, né, dessa comissão, ator aqui da comunidade também. Ele tem uma longa e bela história aqui com esse espetáculo que na sequência também ele vai compartilhar. E também o Paulo Grassi, ele que é aqui, já esteve conosco em outras oportunidades, também aqui da comunidade, representando a comunidade, e ele é o nosso anfitrião, né? Anfitrião aí também da comunidade, do nosso evento de hoje.
Lembramos que esse programa ele tem o apoio da Anne Decor House, especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupas de cama, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Anne Decor House, localizada no centro da cidade de Arroio do Meio, no telefone de contato 3716-2111. Experimente os lançamentos Tira Limo e Limpa Vidros da Girando Sol. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. Sicredi, juntos pela região. E também contamos com o apoio do Ritz Restaurante, de segunda a sábado ao meio-dia, com buffet livre e aquilo, e à noite, de quinta a domingo, com pizzas, picados, porções e lanches. Ritz Restaurante, localizado na entrada da cidade de Arroio do Meio, telefone de contato 3716-2022. Então, de imediato aqui nós vamos fazer então pedir para os nossos convidados fazer a sua saudação inicial. Quero agradecer muito pela participação de cada um de vocês nesse nosso 72º programa, Momento do Turismo no Vale, aqui na comunidade de Forqueta, aqui no interior do município de Arroio do Meio, que tem outros tantos eventos, mas que hoje nós queremos dar esse destaque aí para esse espetáculo, então, da paixão e morte de Jesus Cristo. Vamos iniciar aqui, então, eu vou dizer que é um anfitrião, eu acho que eu troquei antes, né, meus convidados, quem vai ser o que vai começar, que é o anfitrião aqui da casa, do evento de hoje, pode ser, então, que começa a sua apresentação inicial. Boa tarde, Marlise, Adriana, os colegas aqui da comissão. Boa tarde aos ouvintes da área de integração, é sempre uma alegria a gente poder estar compartilhando um pouco das coisas da Forqueta aqui, né, da nossa comunidade. E a gente quer desejar aqui, dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, obrigado pela sua oportunidade de nós poder falar um pouco sobre a encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo, que acontece há 27 anos. Né? Para a nossa comunidade é um ato muito importante, né, que se prolonga por tantos anos já, né? É um esforço coletivo que a gente faz, né, da comunidade católica, evangélica, de outras comunidades do município, até de pessoas que vêm de fora do nosso município. Então a gente quer acolher a todos aqui nesta tarde, né, e que a gente possa ter uma boa conversa. Obrigada, Paulo. E vou dizer assim, que a gente se sente muito bem aqui, muito bem acolhida, né? E a gente agradece novamente. Por favor. Boa tarde, Marlise. Boa tarde, vice-prefeita Adriana. Boa tarde, Paulo Haas, Lineker, Paulo Grassi. Boa tarde, ouvintes da Rádio Integração. É um prazer estar aí falando com vocês, com os nossos ouvintes, com os futuros espectadores que virão aí na noite do dia 29, na Sexta-feira Santa, né? Todos serão sempre muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Rockenbach e eu faço parte da comissão organizadora e também faço o papel de Jesus Cristo desde o início da encenação, desde 1997. Olha que bela história, né? A gente vinha falando fora do ar sobre isso. E também, Márcio, você falava dos espectadores, mas eu diria também, quem sabe, dos futuros atores, né? Porque a gente sabe que também, né, é uma história que já são 27 anos, então eu acredito que depois a gente vai poder falar sobre isso, mas ao longo desses 27 anos, quantos atores entraram, saíram, quantos já estão desde o começo, a gente vai poder falar sobre isso depois também. Verdade, Marlise, bem lembrado, né? Isso, se a gente for olhar, eu que faço parte desde o início, muitas pessoas já... Porque o grupo sempre está aberto, né? O grupo da encenação, e muitas pessoas que estavam do lado de lá do cenário, né, e vieram para cá para ajudar a fazer parte da encenação. Bem lembrado. Não, isso é um detalhe no sentido assim de que isso também garante, né, a continuidade, né, desse evento e sempre traz mais pessoas. Depois na sequência a gente vai falar sobre isso porque eu sei que tem muita gente vindo aqui para Forqueta, né, para acompanhar então essa encenação. Seguimos aqui contigo, Lineker. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com todos. Vice-prefeita Adriana, um prazer. Paulo Haas, colegas da comissão. Realmente, eu sou Lineker Duarte, ator já há 16 anos aqui no espetáculo. Muito bem acolhido pela comunidade de Forqueta. Não sou filho de Forqueta, mas
acolhido por todos os forquetenses, e este espetáculo com certeza é um marco para o nosso município, é um evento grandioso para quem gosta de teatro, com toda certeza, e eu interpreto, ao longo de todos esses anos, já interpretei vários personagens, mas um dos personagens mais marcantes, com certeza, eu interpreto o Diabo no espetáculo, contracenando com Jesus Cristo, e também uma das testemunhas. Obrigada, Lineker. Não, e olha que voz, né? Eu quero fazer um destaque aí para essa voz aí do nosso conterrâneo, né? Para quem ainda, eu até vou aproveitar e sentar aqui mais perto, Lineker. É nosso conterrâneo ali de linha 32, né? Eu sou de lá também, então é nosso conterrâneo. E a gente sempre se surpreende, né? O quanto as pessoas acabam descobrindo e podendo também desenvolver os seus talentos. Você falava do teatro, né? A gente fala aqui também de encenação, mas a gente sabe quanto essa representação, quanto mais a gente puder torná-la verdadeira, digamos assim, a mais as pessoas se sensibilizam. Eu imagino e acredito que, pelo que a gente conhece do espetáculo, é isso que vai acontecer aqui na Forqueta. Obrigada. Seguimos aqui. Adriana, pode ser contigo? Boa tarde, Marise. Boa tarde, Paulo Grassi, o nosso Jesus Cristo, né? O Lineker também, o Paulo Grassi e os ouvintes da integração. Me sinto muito lisonjeada em estar sentado entre atores, né? Entre artistas, tanto na produção quanto na questão da encenação. E nessa tarde aqui tão agradável, como a Marise colocou, e a gente senta aqui, Marise, e já sente o clima, né? É uma coisa incrível. Não tem como vir neste local aqui, nesse local especial, e não se transportar para a noite de sexta-feira. Eles conseguiram passar isso para a comunidade de uma forma tão forte, tanto no vir assistir, quanto no reconhecimento do local, e por ser em Forqueta. Eles conquistaram esse espaço, né? Esse momento é de Forqueta, esse momento é deste grupo. E um grupo que cresce, e não, Márcio, querendo dizer envelhecer a idade, tá? E vai envelhecendo junto, porque eu sei que tinha umas que eram crianças, né? E agora eles estão no papel de adultos, porque como a gente vem acompanhando o espetáculo, a gente vem acompanhando o crescimento. Como a gente não envelhece, a gente só vai melhorando, né, Márcio? A gente vai melhorando também de papel com isso, né? Então eu fico muito feliz, Marise, com o convite de estar aqui, tendo essa oportunidade de falar sobre esse espetáculo junto com eles, tá? Adriana, quero agradecer, né, pela tua participação também. Belas palavras, nós estamos aqui também encerrando, né, o mês de março, o mês das mulheres, né? Então, te agradeço também por poder estar aqui com a gente, né, compartilhando assim do teu trabalho, das tuas experiências e também usando assim dessas belas palavras de poesia, né, e reconhecendo aqui o trabalho, né, de todos os integrantes dessa comunidade. E a gente sabe, né, no papel de educação da escola, como professores, né, como somos, a gente sabe o quanto isso faz diferença, né? Então todos crescem, as pessoas se desenvolvem, elas potencializam aí também os seus talentos, né? E elas acabam também conquistando outras pessoas, né? Outras pessoas que, enfim, querem participar também desse espetáculo, seja como atores, seja como espectadores. Obrigada. Seguimos então. Paulo, contigo. Boa tarde, pessoal. Bom, posso já dispensar as apresentações. Meu nome é Paulo, a gente já está aí, quanto tempo, Márcio? Quase 30 anos, né? Na frente dessa, eu diria assim, essa história bonita, né? Logo mais a gente vai falar um pouco disso, né? Dizer que o que se construiu aqui não veio assim de um mês para o outro. Foi muito, assim, eu diria, foi uma história que nós construímos junto aqui a comunidade, tanto no espaço como na própria peça em si. E se hoje a gente reúne milhares de pessoas nesse espetáculo é porque tem uma história bonita aí por trás, e nós vamos falar um pouco disso depois. E assim, só para aprender, o Paulo não falou, mas ele é o diretor
diretor do espetáculo, né. Eu até não gosto muito de usar a palavra espetáculo, né, porque eu acho que depois, de repente, a gente pode falar um pouco sobre isso. Está aqui o Lineker, ele que tem toda uma atuação e uma formação nessa área do teatro, mas dizer dessa encenação, desse momento aí tão importante que já se estende aí por tantos anos e que já é uma referência, aqui no nosso município, né, e na região também, em se tratando aí da paixão e da morte de Cristo. Então, como diretor do espetáculo, eu imagino também tua responsabilidade, né, Paulo, e você se mantendo aí firme e forte, né, com o apoio aqui da comunidade, com o apoio da administração, isso é bem importante. Mas vamos seguindo então, para quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, deve estar encantado aqui com o espaço, como a gente está. Quem nos acompanha pelas ondas da rádio, está nos ouvindo, mas não está nos vendo, mas também quer conhecer um pouco desse local. Então eu vou pedir que, o Márcio, enfim, né, vai nos apresentar um pouco desse cenário, vai descrever um pouco do cenário, aonde é que a gente está e o que quem vai chegar aqui vai encontrar. Bom, Marlise, aqui as pessoas onde nós estamos aqui, em primeiro lugar, deixar muito claro, isso é um sonho e é uma alegria imensa a gente estar sentado aqui conversando com vocês, conversando com o público, né? Esse cenário, o cenário da lagoa onde nós estamos hoje, que ao fundo de nós aqui, vocês podem observar, nós temos o espaço da Santa Ceia, que são o último momento de Jesus com os apóstolos, né? À direita, ao nosso fundo à direita, vocês podem observar, se a câmera pega, é o Palácio de Roma que a gente representa, onde Pilatos, Herodes fazem e as testemunhas fazem as suas interpretações junto ao cenário, à encenação, né? Também ao fundo à nossa esquerda, vocês podem observar, nós temos o Calvário, né? Onde que Jesus Cristo foi crucificado, né? E também temos onde muitas pessoas acabam após a encenação. É muito curioso porque a gente após a encenação a gente abre o espaço e as pessoas muitas vezes querem entrar no cenário, querem ver, mas como foi o feito o sepultamento. Então nós temos o sepulcro de Cristo que a gente fez, onde que ele é um túnel, né, que a gente acabou fazendo como sepulcro, e as pessoas muitas vezes, curiosidade que eles querem ver, tá, mas como vocês entraram e onde é que vocês saíram? Aqueles efeitos, né, parece que são os efeitos, então, né, mas não são efeitos, são realmente um cenário enfim, né, construído. então as pessoas, porque quando o público vem, ele vem pelas costas do cenário e à nossa frente, onde nós estamos hoje, né, existe um espaço gigantesco, tamanho de um campo de futebol, onde que o público acaba sentando, que é aqui na nossa frente, né? E eles enxergam o cenário onde é feito o espaço da encenação, ele fica em níveis, né? Nós construímos ele desta forma, né? Para que o público sente mais baixo e olhe para cima e enxergue todas as cenas, né? A gente sempre tenta e acredita que a gente consiga, porque as pessoas nos falam isso, a gente enxerga tudo, porque às vezes tu vai em alguns cenários, tu acaba não, em alguns lugares tu vai ver e algumas cenas tu acaba não enxergando, Quem né? senta daqui a pouco mais baixo não enxerga, e aqui enxerga tudo. E aqui a gente construiu isso como que todas as pessoas pudessem ver todas as cenas, né? Inclusive aqui onde eu estou sentada, eu até fiz questão de sentar aqui nessas pedras, e certamente elas não estavam sempre aqui, né, então elas também fazem parte de um cenário, né, e isso também torna, bastante atrativo esse lugar, claro, para a encenação, mas fora dela também como um espaço aí. Esse cenário aqui, Marlise, como disse no início, é um sonho, né, que a gente teve, porque lá em 97, quando a gente começou a fazer, a gente fazia as encenações no campo do Forquetense, né, em cima de mesas. A gente pegava as mesas, botava as mesas ali, juntava 5, 6 mesas ali, fazia como palco, né, então era feito 3, 4 palcos dentro do campo ali e as cenas eram feitas em cima desses palcos e o público ficava ao redor, né, enfim, né. E o tempo foi passando, por que que nós chegamos à 27ª edição, né?
pelos nossos espectadores, porque a gente sempre teve cada vez mais espectadores, cada vez mais. Então, é o público que nos faz motivar para que a gente siga em frente, né? Enfim, e com isso, automaticamente a encenação também cresceu. E aí a gente passou para o Campo Grande. As pessoas que nos ouvem, que já vêm aqui, sabem do que a gente está falando, né? E chegou a um ponto que nós sonhávamos, bom, nós temos que ter algo físico, algum espaço fixo, porque estava ficando realmente muito trabalhoso. Eu fiquei até pensando, Márcio, muitos dos que nos acompanham não tinham nem nascido, né? Então, assim, olha, 27 anos de espetáculo é toda uma história, né? Tem muitas ideias, tem mãos de muitas pessoas, certamente, na construção desse cenário. Eu não sei se o Paulo, eu vi que antes ele também já fez menção, queria contribuir. Na verdade, assim, né, a Forqueta já teve uma história de Via Sacra já antes dessas 27 edições aqui, né? Porque eu me lembro quando eu era gurizinho ainda, lá nos meus algum tempinho só, né? meia dúzia de anos, e já se fazia a Via Sacra, lógico, dentro daquelas modalidades da época, onde, por exemplo, os meus irmãos, gente que nem está aí mais hoje, eu acho que vocês são testemunhas disso também, que ajudavam, né? E só que depois houve uma quebra disso, né? Houve um tempo em que não se fazia, e daí surgiu uma nova, diria assim, uma nova geração que abraçou essa causa e recomeçaram. Isso foi então na década de 90, e lá no início eu me lembro, né? O Márcio acho que lembra bem também, que era diferente. A gente, só para vocês terem uma ideia, a gente acampava lá no campo, acampava de noite, dormia lá, cuidava a meia dúzia de caixinha de som que tinha lá. E era assim, né? Sabe, o bacana da coisa era justamente aquela aventura, né? E era tudo, ninguém ganhava nada, né? Era tudo assim, enfim. E o espetáculo criou raiz, ele criou força, justamente, como o Márcio colocou, o espectador aumentou. Se lá naquela época talvez tinha 200, 300 pessoas nos olhando, 500, né? Hoje eu nem sei mais quantas vêm aqui. Não, e isso, eu acho que isso realmente é a força que dá a comunidade, as pessoas acreditando, a comunidade local e de Arroio do Meio e regional, acreditando e querendo participar também dessa construção. E assim, pelo que você fala, né, Paulo e Márcio, é esse espírito comunitário que também encanta as pessoas, né? Marli, se tu me permites, eu lembro agora, nós estávamos falando antes e agora também, quando vocês faziam, então eu sou essa classe dos espectadores que vem acompanhando. Então a gente vem acompanhando, principalmente a comunidade de Arroio do Meio, a evolução do grupo e objetivos maiores, né? Eu lembro que vocês começaram naquele campinho de mini futebol. Eu lembro bem disso, assim. Depois nós fomos pro campo de futebol, daí tinha uns cenários enormes, assim, de pintados, né? Que desciam, entende? É isso que a gente leva. Vocês construíram uma história. E nós, que somos espectadores, temos isso presente. Então, quando a gente chega aqui, por isso que eu falei do cenário, Marisa, a gente chega aqui, meu Deus, é envolvente, né? Não que antes não fosse lindo, porque tudo tem sua fase. E a gente sabia também da dificuldade, uma comunidade pegar e tomar a frente e fazer. Eu vou falar espetáculo, sim, tá, Aline? Aquele espetáculo, porque tem seu brilho, tem sua. Tá, é uma história relatada, mas ela é muito linda, assim. Então, nisso que quando eles falam, assim, vai realmente passando um filme na cabeça de quem acompanhou. E realmente, assim, primeiro eram 100 pessoas, 200 pessoas, a gente vinha cedo já, e com a cadeira, agora já tem um local que é mais agradável de se assistir, com uma visibilidade boa, já não precisa vir tão cedo. Você entende isso tudo? Os espectadores também aprenderam, Marisa, por causa da estrutura. E aí, finalizando, né? Esse local aqui, então, como disse a comunidade, o grupo, né? Sentia a necessidade e queria muito, né? Ter um espaço físico, um espaço diferente, porque a gente também íamos olhar outros espetáculos, né?
outras encenações, então vamos usar o nome espetáculo, já que a vice-prefeita usou, né? Eu acho que a gente realmente também acho que pode, né? Vocês estão com a Enfim, camiseta, né? Depois vocês podem sim, também mostrar aí a enfim. camiseta, né? E em Bem chique, 2010, né? a gente foi tomada a decisão, vamos procurar um espaço, tá? Mas e onde, enfim. E esse local onde nós estávamos aqui, ele é uma área da comunidade, pertencente à comunidade, mas era uma roça. Alguém plantava isso aqui, um pessoal que cuidava aqui da família Wolf, que são os responsáveis de tocar o sino, enfim, essa troca de parceria sempre houve há muitos anos, né? E esse espaço, ele era plantado, era uma roça, né? E aí a comunidade disse, não, nós temos um espaço, vamos analisá-lo. Aí, juntamente com a administração municipal da época, tudo, forneceram máquinas, e enfim, e a gente construiu esse belo espetáculo onde hoje estamos, né? Onde você está sentado nessas pedras, elas não estavam aqui, elas não nasceram aqui, né? Elas não brotaram, elas vieram rolando, sim, né? Empurrada pelas nossas mãos, né? E colocando, e a gente ainda hoje, né? Nós queremos fazer coisas novas aqui no cenário, modificar ele cada vez mais para que as pessoas que vêm aqui todos os anos, nossa, mas eles fizeram isso esse ano, eles modificaram, então ele sempre a gente sempre tenta ao longo dos anos sempre modificar alguma coisa. Né? Eu ouvindo essa história, né, eu imagino que vocês tenham muitos registros disso, né? Mas daqui a pouco cabe até se fazer uma como é que eu vou dizer, não sei se um livro, um documentário, tá aqui o Lineker, que é do teatro, né, também. Daqui a pouco até porque é uma história muito bonita que vocês contam, né? E quem a vivencia, nada melhor do que histórias contadas por quem viveu, quem colocou a mão na massa, né, quem participou, quem ajudou a planejar, a estruturar. Então daqui a pouco fica aí também uma dica, né? Quem sabe, né, um desafio para um pouco mais adiante, né, Paulo? Não, inclusive eu já pensei nisso também, né? E já dei algumas palpitadas assim. Olha aí. Eu já descrevi algumas coisas, assim, já estou guardando esse material. Olha aí, quem sabe daqui a pouco já temos esse aí como um desafio que vai, de fato, né, se levar a efeito e aí termos aí essa história escrita que eu acho sempre tão importante, tão linda. Né? Não, até porque assim, né, sabe que tudo é um ciclo. E daqui a pouco, e a gente conversa muito sobre isso, né, na comissão, tanto, não sei se podemos falar disso depois também, sobre a questão do acontecimento do espetáculo em si, né, mas é uma grande preocupação nossa, assim, eu diria, quem vai abraçar depois de nós isso aqui, né? Precisa conhecer também toda essa história e se sentir parte, né, para que possa continuar tocando, com certeza. Paulo, sim. Só para falar um pouco do cenário ainda, né? A gente tem um cenário muito bonito aqui construído, deve dar em torno de 1 hectare, né? Mas no início a gente achava difícil fazer a construção do outro, né? Levar uma semana de pedreiro e mão de obra, né? Mas esse aqui também dá trabalho, né? A manutenção de um gramado desses, das plantas, né? Então a gente tem pessoas que contribuem, tem pessoas que são voluntárias aí para cortar a grama, então também aqui envolve toda uma preparação aí durante o ano, né? Até assim, Paulo, me permita dizer que a gente sentiu assim que essa grama aqui estava sendo cortada, porque até quando a gente veio para cá, né, a gente estava falando antes dessa graminha aí nos nossos calçados, mas tudo bem, faz parte, né? Mas é o sinal de que realmente está tudo sempre muito bem cuidado. Eu até ia aproveitar, Paulo, assim, já que tu estás aí com a palavra, Paulo Grassi, para falar um pouco desse sentimento, né? Você, além de ator da comissão, você também representa a comunidade, né? O que significa para a comunidade aqui da Forqueta, comunidade católica, que me parece que é a dona desse espaço, ser parceira neste evento, nesse espetáculo? Como eu disse no início, né? É uma ação muito importante para a comunidade. Né? Qual é o fundamento, ou por que uma comunidade existe? Né? Para o crescimento da fé dos seus membros, né? Para a sua melhor integração, para tornar a vida das pessoas melhor. Né? E como um
um acontecimento religioso, né? A gente sente a importância disso. E eu sempre digo, talvez para muitas famílias, para muitas crianças, para muitos jovens ou mesmo adultos, talvez este momento da Sexta-feira Santa, muitas vezes de convivência com a sua fé e a participação de forma grupal, talvez seja a única no ano, né? Então, essa experiência de levar para as pessoas aquilo que fundamenta a nossa fé, que é a vida e a morte de Jesus Cristo, né? Para nós é importante. E nós achamos que esta contribuição que a gente dá, né, não só para a comunidade, mas para as pessoas em nível geral, né, ela é uma tarefa que nós temos e que nós prezamos muito por ela, né? E daqui a pouco, né, eu acredito que isso também sirva aí de referência ou de exemplo para outras comunidades, para outros municípios, e acreditar que isso é possível. Vocês já estão aí na 27ª edição, já passaram por vários cenários, né? Eu imagino quantas horas aí de ensaio, né, de mão de obra, de recursos, mas que a gente sabe hoje que tem toda essa expectativa, né, da comunidade local, aqui do município, mas também da comunidade regional, que já está aí se preparando para vir para cá. Obrigada, Paula. Eu vou seguir aqui com a Adriana, né, vice-prefeita, representando aqui a administração municipal. A gente falou aí de todo esse trabalho, né, dessa contribuição, dessa mobilização da comunidade, mas a gente sabe também que a administração municipal, né, o poder público também se envolve, né, na estrutura ou na organização do evento. Então, gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é bem propício eu falar logo após o Paulo Grassi, porque ele falou bem do que é a essência de comunidade, né? E a administração municipal, ela tem a obrigação de apoiar justamente as iniciativas das comunidades, né? E nós aqui, enquanto gestores, sempre abraçamos essas causas, e essa em especial que estamos falando hoje, né, que é esse trabalho da comunidade de Forqueta. O Márcio está aqui, o Paulo eu não lembro, o Paulo Graça, não lembro se ele veio também, mas o Paulo também, que trabalha conosco também, nos procurou, e a gente sempre de primeira já disse, não, vocês têm o nosso apoio, no que precisar, estaremos aí presentes, né? Então, toda a infraestrutura, o que eles solicitam, que a prefeitura tem condições de fazer, é colocado à disposição da comunidade. Independente se o espetáculo acontece da comunidade católica de Forqueta, se é um grupo independente, não é isso o importante. O importante é fazer com que as comunidades tenham iniciativa, né? Como a gente falou no início, e a preocupação deles, quem vai continuar? Se nós não facilitarmos as iniciativas, muito menos pessoas vão querer fazer qualquer coisa que for diferente. Então, a administração é parceira sempre para essas iniciativas, porque nós sabemos o quanto isso motiva os que vêm, os que assistem, os que vêm vindo em gerações daqueles que são hoje atores ou diretores, né, independente do papel que tem dentro do espetáculo, vai motivar para continuar esse trabalho. E essa é o papel da administração municipal, é fazer com que as coisas aconteçam com a iniciativa da comunidade, porque nós precisamos de lideranças, nós precisamos de pessoas que acreditam na capacidade dos outros. Então, eu penso que a nossa participação, ela é vital, porque motiva eles a continuar. Então, nós já nos colocamos à disposição, nós já tivemos 2 reuniões, e eles sabem, já tem os nomes e quem faz o quê, para quê, tudo encaminhado, né? O Márcio está aqui para dizer para nem dizer o Paulo, que o Paulo pode ser suspeito, né, Paulo, em falar, mas o Márcio participou sempre e sabe da disponibilidade e o acolhimento da administração em relação a esse espetáculo, né, Márcio? Não, e isso eu acho que é bem importante, é fundamental, porque você dizia dessa continuidade, e a gente sabe que, eu diria, eu não sei se, né, que certamente esse espetáculo aqui, ele é nesses primeiros meses do ano, talvez o maior evento que se tenha, né, aqui no município de Arroio do Meio, né? Não, E com certamente certeza é. do ano todo também, né, que é uma referência aqui
da comunidade e também do município. Eu penso que já é uma tradição. Não colocando eles na obrigação, tá? Por favor, não entendo assim, mas é uma tradição, as pessoas esperam. Nós não temos um carnaval que marca, vamos supor, que seria a festa, né? O Réveillon também. Então, a nossa festa de início de ano, como a Marisa está falando, é esse espetáculo da Morte e Paixão de Cristo. Sim. Então, eu acho que sim, Marisa, tu tem razão. É o maior espetáculo do início de ano. O primeiro trimestre é esse que teremos isso essa é verdade, semana. né? As pessoas esperam, as pessoas nos perguntam, e aí vocês já estão ensaiando, né? Enfim, mas eu queria complementar e colocar o que a Adriana realmente disse, né? A gente sempre teve as portas abertas, né? E eu acho que posso falar isso agora, né? Não só nesta administração, né? Mas em todas as outras administrações, né? A gente sempre, toda vez que a gente precisou ir lá bater na porta, e não é, como a Adriana já disse, eu já fui 2 vezes lá, disse, gente, precisamos disso, enfim, a gente nunca teve um não, né? Então, Adriana, muito obrigado, vocês sempre estão com as portas abertas, e vocês sempre, a administração, e vocês, prefeita, você vice-prefeita, o prefeito, sempre bem acolhidos aqui junto ao grupo, né? Isso é, assim, isso que eu quis dizer, a administração municipal, né? Estou falando da nossa hoje, mas nunca, de forma alguma, né? Desmerecendo. Eu acho que porque nós temos que fazer isso. O Paulo Grassi colocou muito bem, né? A comunidade tem que ser forte. Uma comunidade forte faz um município forte. É uma sequência, né? Um grupo de grupos pequenos, um grande grupo, né? Então, é maravilhoso isso que vocês fazem aqui. Isso é louvável. Qual é a comunidade que tem um espetáculo desse porte? Muito bem. Adriana, a gente poderia continuar falando muito sobre isso, né? Sobre todo esse espírito comunitário, sobre todas essas iniciativas, mas eu acho que nós vamos chamar os nossos apoios, porque na sequência a gente vai falar desse espetáculo, né? Dessa 27ª edição da Paixão e Morte de Cristo, eu acho que é assim o nome do espetáculo, vocês me corrijam depois. E para se falar um pouco da estrutura, falar das demandas desse espetáculo, falar também do papel dos atores, desse sentimento aí de poder fazer parte dessa encenação desse espetáculo. Fiquem conosco, vamos estar de volta daqui a pouquinho. A primeira do seu rádio. Integração FM. Oi, amiga. Quer ajuda? Oi, imagina. Nossa, que carrinho cheio. Sim, cheio de novidades. Uau, como assim? Comprei toda a linha do tira-manchas da Girando Sol. Novas embalagens, novos rótulos e a nova versão em pó que neutraliza e elimina maus odores. Sem contar que o branco das roupas fica mais branco e as cores mais vivas. É a Girando Sol inovando sempre, né? Vou ali pegar também, se é que sobrou pra mim. Girando Sol, cuidamos de cada cantinho da casa. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134.
Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso 72º programa Momento do Turismo no Vale. Hoje, dia 26 de março, estamos aqui em Forqueta, no distrito de Forqueta, no interior do município de Arroio do Meio, num espaço chamado Cenário da Lagoa, que já foi nos apresentado, já foi descrito. Quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook pode também contemplar um pouco da beleza desse lugar, mas que desde já, a gente já convida também para participar, estarem aqui no dia 29 de março, que é Sexta-feira Santa, e para acompanhar e assistir então o espetáculo da 27ª edição do espetáculo, então, A Paixão e Morte de Cristo. Acho que na sequência, a gente já vai logo falar com o Paulo, né? Antes disso, eu quero lembrar que esse programa tem o apoio da Anne Decor Housing, da Girando Sol, Sicredi Região dos Vales e também do Ritz Restaurante. Paulo, podemos seguir contigo? Falar um pouco como diretor do espetáculo. Eu acho essa expressão assim chique, né? Isso é assim, né, Isso é uma conquista. eu vou dizer assim, de uma responsabilidade muito grande também, né, Paulo? Mas ao mesmo tempo deve ser uma satisfação, né, poder integrar esse grupo, essa comissão e ajudar a construir esse espetáculo ano após ano, né? A gente já ouviu aqui um pouco dos atores, da comissão, né, aqui também da Adriana falando da administração, e a gente percebe que o apoio também que vocês têm, né? Isso que também é importante. Então, nos fale um pouco do espetáculo, que depois os atores vão falar um pouco também dos seus papéis, mas eu queria que você falasse um pouco do espetáculo para os nossos ouvintes. Bom, Marlise, assim, o que eu tenho a dizer sobre o espetáculo em si? A gente se baseia na história bíblica, tá? E a história bíblica tu não muda, porque fatos que foram descritos há 2000 anos atrás. Logicamente, a gente não tem assim uma referência totalmente, porque não se sabe ao certo como as coisas aconteceram, né? Enfim, mas a gente procura, eu pelo menos assim, eu procuro passar o seguinte recado para o pessoal: se a figura de Jesus existiu ou não, isso cabe a cada um. A nossa fé também nos move. Mas o que é o mais importante, acho que é aquela mensagem que é descrita, né? Tipo, faça o bem e receba o bem, né? Não faça ao outro que não queres que te façam, né? Então, são coisas básicas que eu diria que valem para a vida, é diferente da área que tu atua. E isso, assim, a nossa turma, e realmente eles eu posso dizer que eles, no momento da encenação, eles realmente vivem isso, né? A gente nota, durante os ensaios, geralmente, a gente até estava brincando há pouco ali, acontece muita gafe, muita distração, às vezes uma briguinha, isso é normal, né? Isso durante a encenação, alguém antes comentou, né? Não sei, também aqui, nos bastidores acontece. Que podem acontecer, né? As brincadeiras, né? As gafes, mas que na noite do espetáculo tudo muito sério, né? Tem toda uma concentração, né? Para de fato passar essa mensagem. Pois é, e enfim, assim, eu diria, como o espetáculo hoje, ele já tem uma dimensão um pouco mais, diria, regional e até estadual, não sei se eu posso me ousar a falar isso,
Mas para isso acontecer, tu sabe que, desculpa a expressão, a gente precisa de uma baita estrutura, né? Na gíria se diz puta estrutura, né? Porque não tem mais como tu, eu diria assim, uma coisa é tu fazer um teatro dentro de um ambiente pequeno e com 30, 50, 100 pessoas no máximo, né? Muda, né? E aqui o ar livre, com efeitos, com luz e tal. Então a gente precisa realmente de uma baita estrutura para poder suprir esse espetáculo, para dar uma condição para atrair o público também, né? Fala-se em 5, 6 mil pessoas, né? É o que é os dados Foi que a que gente mais aí ou tem. menos a gente conseguiu reunir no ano passado, a última edição, né? E isso para nós, assim como diretores E o elenco o todo elenco aí. em si. Não, antes até falando em direção, né? Eu não sei se esse é o termo certo, porque eu me lembro muito bem, Márcio, né? Que muitas edições, né? A gente falava, tá, mas quem é o diretor? Não tem diretor. A gente fazia as coisas acontecer meio que no improviso. Realmente, agora, né, eu diria nas últimas edições mesmo, assim, que o pessoal espera sempre de mim, assim, como é que vai ser esse ano? O que tu Tipo fez uma de novo? a gente poderia falar uma coordenação, acho que isso é importante, Até né? porque direção é uma coisa assim, né, Marlise? Eu, por exemplo, eu não tenho formação em teatro, cênica, né? Então, é meio forte realmente dizer isso, mas a gente, vamos lá, vamos então, vamos aceitar o termo. Mas E me a diz uma experiência coisa. da vida, né? A experiência de tantos anos, né? Isso conta muito, né? Isso, então como eu também lido na área de maestria e tal, na área da música, né? Então a gente já pegou algumas manhas de coordenar grupos, enfim. E o que eu posso dizer do espetáculo em si? Bom, vamos começar pelo elenco. São mais ou menos em torno, aproximadamente 100 pessoas que participam. Aqui da comunidade. Assim, ó, muitos. vamos por percentual. Eu diria que 90% dessa galera é daqui e 10% são intrusos. Então, enfim, não, mas é mais ou menos isso aí. Temos nos últimos anos também por exemplo, o apoio também do Nairo Link, que é o coordenador aí do Foice a Cena, um grupo também renomado aqui do município, né? Temos a participação do Lineker, né? Que tem uma experiência também. Enfim, tem pessoas que vêm de outras comunidades também. Sei que tem de Arroio Grande, tem aqui da Forqueta Baixa, Rui Barbosa, enfim, tem, mas são aroimenses, né? Aliás, também tem lajadenses aqui também, a Mariana também não é de... Então tem toda aí uma contribuição da comunidade aqui do município, digamos assim, né? E assim, ó, né, a gente não tem limitação, né? Sempre foi aberto a participação, né? Se alguém quiser participar, vir aqui, né? Portas abertas, até porque existe um certo rodízio, né? Não são sempre as mesmas pessoas que ajudam. Isso é normal, né? Pessoas saem, vão trabalhar, vão estudar, principalmente a galera mais nova. Então existe todo um rodízio, né, na parte do elenco. E me diz uma coisa, vocês têm ensaios, são semanais, são mais do que uma vez por semana, agora nessa última semana, como é que é essa organização aí? Então, tradicionalmente os ensaios sempre acontecem aos domingos à noite, né? Então a gente começa mais ou menos sempre 2 meses antes, dependendo do ano, às vezes a gente começava antes, mas enfim, mais ou menos esse período. E esse ano nós inovamos, já que o Nairo está aí com a gente, ele está fazendo um trabalho à parte, em quintas à noite, também mais assim em termos de movimentação, de dinâmica no palco, enfim, né? Aquela parte cênica, né? Que esse pessoal que trabalha com teatro tem mais essa facilidade. É tipo até uma formação, acho que isso é bem importante, porque isso também dá para quem é ator, dá um pouco mais até de tranquilidade, né? Porque a gente passa muito da nossa mensagem pela forma como a gente se movimenta, como a gente se comunica. Então, acho que isso também dá eu imagino, né? Eu quero ouvir depois os atores que falem também sobre esse sentimento, né? Porque para quem está no palco, no momento em que você entra no palco e você vê todo aquele público, claro, meses de ensaio, tem toda uma estrutura, tem um diretor aí dando um suporte, tem toda uma estrutura
estrutura técnica, mas isso dá uma responsabilidade, né? Porque quem está do outro lado assistindo está de fato com essa expectativa, né? E você ter essa possibilidade de poder interagir com o público através da tua fala, da forma como você se movimenta, deve ser algo muito singular, eu imagino, né? Eu diria assim que um diferencial que o nosso espetáculo tem frente a tantos outros que acontecem, tanto na região como fora dela, uma coisa que a gente, assim, em senso comum, a gente briga muito, briga no bom sentido, lógico, né? É de manter, assim, a encenação ao vivo. O que é isso? O Jesus fala aquilo que ele sabe na hora, digamos assim. Às vezes ele erra uma palavra, Improvisa o texto um pouco. o Lineker ali faz a parte do demônio, assim, cada ano, porque o teatro funciona assim, tu pode repetir a cena 10 vezes, que nenhuma vez tu vai fazer igual. Então, eu diria que esse é o diferencial aqui que nós conseguimos fazer e que vem atraindo pessoas também. Eu sei que... Mas para isso eu fico pensando, Paulo, olha o quanto tem que ter de estrutura técnica, né? Exatamente, Para né? que a voz, a projeção da voz, para que tudo isso chegue, né, a quem está aí assistindo. Porque assim, o que acontece? Como o cenário é muito amplo, né, muito grande, né, é comum, às vezes, os microfones darem cortes, por exemplo, né, ou aquela luz não acende, ou, sabe? Então, mas mesmo assim, eu acho que a emoção tu consegue transmitir de uma outra forma do que uma gravação feita em estúdio. Lógico, fica mais perfeito. A gente tem que concordar e que o espetáculo em si, ele fica mais dinâmico, fica mais, digamos, tudo bonitinho e tal, né? Mas eu acho que a emoção tu só consegue transmitir fazendo ao vivo. E a Certo. gente luta por isso. Que não, então isso também é uma marca, né, aqui do grupo, né, dessa encenação. Eu queria ainda, antes de ouvir os atores, Paulo, falar um pouco, que você compartilhasse aí com os nossos ouvintes sobre essa questão do recurso. Para vocês manterem esse espetáculo, a gente imagina, né, toda essa estrutura que precisa ter, essa estrutura de som, de luzes, de microfones, para isso precisa de recurso. E de onde vem esse recurso? O nosso espetáculo vem criando um crescimento, certo? E querendo ou não, o próprio crescimento, a necessidade de injeção de recursos talvez um pouco mais pomposo. A dificuldade de realmente de reunir recursos é uma coisa assim, não só em todos a área, principalmente da cultura, porque tu bater em porta pedindo patrocínio e, enfim, mas a gente sempre vinha fazendo dessa forma. E esse ano, talvez, eu ouso me dizer, o pessoal pode me ajudar também, talvez o nosso espetáculo também cria uma nova etapa. Nós conseguimos uma lei de incentivo, a Rouanet, que é uma lei federal. Detalhe que talvez esse ano ainda não, como a gente não, foi uma coisa meio que de última hora, a gente não conseguiu a captação total do projeto em si. Mas já temos um aporte bem mais sustentável para a realização do evento. Então, ou seja, porque eu sei que é difícil também, vamos supor, para a administração pública, às vezes injetar valores nesse tipo de eventos, uma vez porque, eu diria assim, porque toda a comunidade precisa também, né? Tem essa expectativa. Então, eu não né, acho justo também, vamos injetar um valor alto ali naquela comunidade e as outras não recebem. Sabe? Então a gente tem que entender esse lado da administração pública também, porque é dever deles fazer um campo para todos, né? Uhum. Então, graças a Deus, esse ano nós conseguimos, pela Nova Produções, ali de Três Passos, coordenada pelo Flávio, então um aporte por uma lei de incentivo, e que para nós também é uma experiência esse ano, né? Porque tem muita coisa que muda no sentido por exemplo, a mídia, a própria estruturação aqui tem que ter aquelas, como é que chama, PPCIs, de segurança por parte dos bombeiros e tal. Então, existe toda uma estrutura que nós antes não fazia. É uma burocracia, digamos assim, que precisa ser atendida Mas é também. necessária, por quê? Porque como
como é uma verba pública, né? Tu tem que tu tem que ter um suporte de, por exemplo, de segurança. Tu não pode falhar, né? Sabe? Se acontecer alguma coisa, quem cabe, né? É o promotor do evento, né? Sim. Paulo, a gente ainda poderia falar muito sobre isso, mas o meu colega Alan já me fez um sinal que a gente já está com um tempo bastante adiantado, né? Então eu quero ouvir aqui os nossos atores, né? A gente está aqui com 3 atores. Eu acho que eu vou começar aqui com o Lineker, né? Para que eu não queria usar essa palavra porque eu estou aqui bem pertinho dele, né? Mas eu queria que ele falasse, né? Que ele falasse um pouco sobre esse papel, sobre esse sentimento de fazer parte desse grupo, né? E como você se sente, não digo interpretando esse personagem, mas assim fazendo parte desse elenco. Então, primeiramente, eu queria dizer que a arte cura, a arte transforma, a arte liberta. Então, isso não é de agora, isso pensando nos tempos idos dos espetáculos lá, espetáculos gregos, depois isso veio com William Shakespeare no teatro inglês, e na atualidade, o que eu quero dizer com isto, trazendo isto para cá, é que as pessoas que vêm para cá, para o nosso espetáculo, para o espetáculo da Paixão de Cristo, no cenário da Lagoa, elas querem ver emoção no ator. Então, eu acredito muito que o ofício do ator e o nosso ofício aqui no espetáculo é viver muitas vidas em uma vida só. Gente, é muita poesia, né? Não, é muita emoção, é muita poesia, aí, né? E assim, pelo que você diz, passar isso para o público deve ser maravilhoso. Com certeza. É uma responsabilidade, porque você quer entregar, eu pelo menos quero entregar da melhor maneira possível o personagem, provocando emoções, provocando sentimentos nos espectadores. Vou dar um exemplo para vocês. Para que eu possa viver o personagem, todo ano eu procuro estudar este personagem de uma maneira diferente. Então, teve um ano, por exemplo, que eu só via filmes de terror, para poder entrar na essência do personagem. Teve outro ano que eu só lia sobre livros específicos sobre o personagem. Enfim, então, neste aspecto, não só para com o meu personagem, mas eu acredito que todo o ator aqui, todos nós aqui da Via Sacra, de Forqueta, de alguma maneira procuramos nos aprofundar nos seus personagens. Eu só ia dizer o seguinte, Lineker, né? Porque a gente sabe que às vezes o personagem ele é vivido aqui, né? Mas a gente depois também deve ter um processo aí meio que de, como é que a gente pode dizer, de se desligar desse personagem, né? A gente, né? Eu me lembro um ano que o Lineker chegou em mim assim, Paulo, tu me permite, esse ano eu quero me inspirar no Coringa. E foi o que ele fez, né? Como é que era o nome do ator ainda? Do Heath Ledger, né? Isso, Coringa do Batman. Batman, né? Esse foi, inclusive, né, um dos atores em Hollywood que melhor interpretou Coringa na história do cinema. Então, eu procurei me inspirar na essência daquele personagem para poder trazer esse ligado, claro, ao demônio, né, mas trazer a essência da maldade para aquele momento, para aquela cena, enfim. Então foi bem, acredito que causou uma impressão impactante na plateia. Olha, Lineker, eu quero até aproveitar, né? A gente poderia, né, falar contigo um programa inteiro, né, sobre esse tema. E a gente já tem aí um assunto engatilhado, né? Que a gente tem essa expectativa, né, quem sabe no mês de abril, né, que a gente está costurando uma ideia aí, você falava, né, nessa possibilidade aí da gente falar também sobre a história do teatro, estamos aí costurando uma ideia, né, daí a gente vai poder, espero que dê certo, que a gente possa falar também, porque a gente sabe que turismo e cultura, e teatro, tradição, enfim, história tem tudo a ver, né. Bacana, e com certeza também falando que é uma honra contracenar com amigos, com colegas, com pessoas que ajudam também no crescimento como pessoa. Aqui, como eu disse, fui muito bem acolhido na comunidade de Forqueta, e estar contracenando ano a ano com o Márcio, por exemplo, é uma grande honra, um grande prazer e um aprendizado muito grande também. Logo nesse sentido, vejo que não há nenhum problema em chamarmos
este momento, este evento de espetáculo. Por quê? A começar pelo cenário. O próprio cenário é um espetáculo, rico em detalhes, a cenografia é rica em sentimentos. Vamos lá, os figurinos, que a gente, mesmo nós própria comunidade, fabricamos os nossos figurinos, então também é rico em detalhes. Então, o conjunto todo, somando os efeitos especiais deste evento, a gente pode chamar, sim, que é um espetáculo. Perfeito, então fica novamente o convite, né, Lineker? Dia 29 de março, 27ª edição da Paixão e Morte de Cristo aqui em Forqueta. E agora queremos ouvir o personagem central, Principal, né? Principal, central, enfim, né? Por favor. Bom, Marlise, eu tenho, desde que eu faço, que existe a encenação da Paixão e Morte de Cristo, né, eu faço o papel de Jesus. E quero ressaltar, lá no início, quando Paulo disse que há muitos anos atrás era feito, eu lembro que o meu pai, que hoje não está mais aqui, ele falava dessa encenação que era feita, né? E um grupo de jovens, na época, chamado JUP, Jovens Unidos pela Esperança, onde a minha irmã, eu fazia parte, não sei, não me lembro do Paulo, mas a esposa do Paulo fazia muito parte, enfim, quiseram fazer algo diferente, né? Porque nós éramos ligados à juventude, à Igreja Católica, né? Que na época tinha encontros de jovens muito grandes e importantes. E com isso surgiu o convite, numa desses encontros que a gente teve, eu me lembro muito bem, a Sandra, eu sentado na escadaria da igreja, no altar ali, no chão, eu tinha, nem me lembro, 17 anos talvez. Enfim, eu acho que a idade aí, né? Melhor não, né? Vamos falar dos 27 anos. E aí a Sandra me disse assim, Márcio, tu quer fazer o papel de Jesus Cristo? E confesso que se eu imaginasse, se alguém pudesse assim passar um filme rápido assim em 2024 vai estar assim, eu diria não. E eu disse sim, de pronto-mão, eu disse sim, eu vou fazer. E aí começou, enfim, só que eu, sinceramente, eu disse sim, eu não sabia qual era vamos dizer assim, o tamanho do que eu estava dizendo sim, né? Mas eu, como tenho fé, eu digo assim, alguém lá de cima disse para baixo, o Márcio disse sim. Porque essa tarefa é tua, né? Esse desafio é teu. Porque eu me emociono, porque eu não sou... Eu sempre fiz muito parte de cultura, amo a cultura, quem me conhece sabe que a gente faz muito parte dessas coisas também, mas eu não me considero um ator, vamos dizer assim, profissional, enfim, muito pelo contrário, mas a experiência fazendo com os anos, como a grande maioria das nossas pessoas, dos atores aqui, ninguém é profissional, né, Marlise? E eu me considero, eu sou humilde, como Jesus foi, eu tenho essa humildade de dizer isso, que eu não sou um ator profissional, mas eu tenho a certeza que hoje a gente consegue transmitir a emoção para o público, né? Como o Lineker mesmo disse aqui, a gente entra no clima, entra no personagem. O Lineker diz que olha filmes, eu olho filmes de Jesus, né? Nessa época eu pego muito isso, eu acabo olhando isso, para ver, porque a serenidade de Jesus, que ele sempre teve, em alguns momentos que ele acaba, onde até uma cena que a gente faz aqui, a cena do templo, onde que Jesus um pouco sai fora do padrão dele, né, enfim, mas para mim, hoje é uma emoção muito grande, e hoje eu posso dizer assim, é uma emoção mais ainda por eu ser pai, e eu tenho a minha família, as minhas crianças que hoje estão comigo aqui fazendo, já ajudando, né, fazendo papel de criança, enfim, elas esperam o domingo à noite para, vamos na Via Sacra, enfim, né, então, que já estão começando, né, que já tem eles já têm uma vivência, porque as nossas
pessoas. Eu me lembro quando eu era então novo, nós tinha medo de palco, né? Porque tinha medo de falar em público, né? E hoje a grande maioria, as pessoas que vêm aqui, eles perderam o medo, porque aqui não tem mais 100 pessoas ou 10 pessoas, né? Aqui tem 5.000 pessoas, como ano passado teve, 6.000 pessoas, enfim, ou 7.000, como alguns dizem, né? Enfim, os jovens, então, eles se apresentaram, eles não para esse tamanho de público, né? Então a gente perde o medo, né? Então, para mim é uma emoção muito grande e o grupo me acolhe, né? Muito bem, a gente tenta fazer ao máximo o nosso papel, interpretar Jesus, que, enfim, além da gente ter essa experiência, né? Mas é uma missão muito importante, né? E a gente consegue, de alguma forma, emocionar as pessoas, a gente consegue, né? Enfim, passar isso para o público, a mensagem de Jesus, a humildade dele, a serenidade dele, né? E as pessoas vêm depois da encenação, elas vêm perguntar, tá, mas tu falou tudo aquilo, porque teoricamente Jesus fala muito, né? Tu fala tudo aquilo ao vivo, enfim, não pode ser, enfim, a gente tem, claro, muitas falas são as mesmas, porque a história não muda, né? A gente às vezes improvisa, porque às vezes dá um lapso, pá, e agora? O nervosismo, Mas por é a mais que naturalidade também, mas né, do por mais espetáculo. que a gente faça aquilo já há muitos anos, mas o nervosismo ele acaba, né? Quando tu entra, até que tu entra na cena, até que tu entra quando começa, depois flui, depois vai, enfim. Que bela história, né, gente? Olha, é uma história realmente para ser compartilhada. Novamente reforçando o convite para quem nos acompanha, para quem nos assiste, venham à Forqueta participar então desse belo espetáculo. Vamos ouvir agora na sequência aí ainda o Paulo Grassi, que nós também já estamos aí, acho que o nosso tempo esgotando ou esgotado, então, por favor, fale um pouco aí do seu personagem. Bom, eu sou, assim como Lineker, né, um dos responsáveis pela crucificação de Jesus, né? Cara mal. Por muito tempo eu sempre era o mais mal do espetáculo. Maior Hoje vilão, eu já né? estou ali com Tu já a compartilhou aí concorrência essa está tarefa? grande, né? Mas eu acho que a gente tem aqui, eu sempre sinto uma grande responsabilidade, né, pelo número de pessoas que vêm. E a gente, como os outros disseram, a gente não é ator profissional, né? Mas pelos anos de experiência que se tem, né, e por você tentar entrar dentro daquele papel que está proposto para ti, né, e fazer isso com emoção, fazer isso como se você estivesse vivendo aquele momento, né? Eu acho que isso faz a diferença, assim, para que o público possa sentir realmente aquilo que é a história e aquilo que a gente quer transmitir, né? Então, eu acho que esse é um pouco a nossa sensação, a responsabilidade, de colocar dentro dessa história, né, e vivê-la naquele momento, né, e aí a gente consegue atingir o objetivo que é sensibilizar e fazer as pessoas também se sentirem dentro da história. Perfeito. Nós vamos então agora, já temos espaço aí das considerações finais. A gente poderia continuar falando, como eu digo, né, muito sobre esse espetáculo, mas o importante é deixar o recado, deixar o convite para as pessoas virem, para as pessoas conhecerem, quem ainda não pôde prestigiar, né? Então fica aí, né, a gente vai deixar aí um espaço aí para as considerações finais. Eu acho que pode ser contigo, né, Paulo? Vamos aí nessa sequência. Quiser deixar algum recado, algum convite, rapidamente? Para quem conhece o espetáculo, sabe a grandiosidade que ele tem, a emoção que ele transmite, a beleza do espetáculo. Para quem ainda não veio, venha, você vai sair daqui com toda essa emoção que a gente procura passar, você vai se sentir melhor ao sair daqui, né? E você vai ter um momento de viver o maior momento da fé cristã, que é a paixão e morte de Jesus Cristo, muito presente na tua vida. Então vem para cá que vai valer a pena. Convite feito, então. Obrigada, Paulo. Muito bem, venham todos, quem puder venha, será muito bem acolhido na nossa comunidade aqui, né? Traga a sua cadeira, né? Que venha antes, porque também, né, Paulo, há um espetáculo
de música ao vivo da banda. Que horas? Né? É isso, a gente nem conseguiu falar sobre todo isso, mas nas redes sociais também tem aí A partir toda a das 7, né? programação. A partir das 7 já tem programação, né? 8 horas começa o espetáculo, então se programe e venha para a Forqueta, venha para Arroio do Meio, que você será muito bem acolhido na nossa comunidade. Fácil de chegar, né? Isso aí. Lineker. Então, aproveitando, agradecendo aqui a presença de todos, né, por estar com todos vocês aqui. Aos ouvintes, por favor, venham prestigiar o nosso espetáculo, venham viver essa noite com Forqueta, com a comunidade de Forqueta, venham sentir e viver essa história passada de geração para geração e contada há mais de 2000 anos. Não esqueçam, por favor, de seguir as redes sociais do Cenário da Lagoa no Facebook, Cenário da Lagoa Forqueta, e também no Instagram. Perfeito, então. Podemos seguir aqui, considerações finais também da vice-prefeita. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse programa, né? Eu acho que é de grande importância a administração estar presente e mostrar o quanto ela apoia as iniciativas das comunidades e a parte cultural do nosso município, e dizer que realmente é uma oportunidade, cada ano é uma oportunidade única de assistir, porque ele não vai se repetir. Todo ano ele é novo, todo ano, como foi falado antes, né? Cada ator tem sua atuação renovada, o cenário tem inovações, a parte da música também, da orquestra. Então, venham participar. Arroio do Meio sempre leva com muita seriedade nos seus eventos, né? E esse não será diferente e brindará a todos com um lindo espetáculo. Muito obrigada, Marlise, obrigada a todos e um bom espetáculo para todos nós na sexta-feira. Nós que agradecemos, Adriana, por aceitar também o convite. A gente sabe aí da agenda de vocês, mas é importante a gente poder compartilhar também desse momento. Por favor, Paulo. Eu só gostaria de relembrar, então, alguns aspectos importantes que a gente até esqueceu. Primeiramente, assim, ó, para quem puder trazer cadeira, é interessante, né? Porque como aqui é um espaço livre, então a gente pede para trazer suas cadeiras, né? Para poder assistir. E como há fluxo de muitas pessoas aqui, no caso, porque já tem gente vindo ali pelas 5:30 da tarde, 6 da tarde. Então, o que a gente pensou? Para entreter essa galera toda que vem antes, vai ter um show antes do espetáculo em si, começando às 19 horas. Então, a par dos outros anos também, né, uma orquestra nossa aqui de Arroio do Meio, também valorizando o que a gente tem aqui no município. E dizer o seguinte, pessoal, vai ter surpresa esse ano, venham, tá? Vai ter muita surpresa, como eu sempre falo nos outros espetáculos que a gente fez. Então, vai valer a pena, certo? Um abraço a todos. Marlise, muito obrigado pelo espaço que a gente conseguiu aqui com vocês. Nós que agradecemos. Eu até quero comentar aqui com os nossos ouvintes que os personagens aqui, eles se deram muito bem hoje, né? Eu sei que durante o espetáculo aí tem umas situações, né? Aqui com os que representam os atores, mas aqui os nossos convidados se deram, o bem, o mal, o pessoal, todo mundo se deu aí super bem, né? Foi muito maravilhoso a gente poder compartilhar aí desse momento e poder também compartilhar esse espetáculo, né, que vai acontecer aqui no dia 29 de março, então, a partir das 19 horas, né, com a apresentação da banda, e depois às 20 horas começa o espetáculo. Não esquecendo, então, de trazer uma cadeira para poder também se acomodar melhor. Lembramos que esse programa tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, do Sicredi Região dos Vales e do Ritz Restaurante. Já queremos deixar também o convite para o nosso próximo programa Momento do Turismo no Vale. Quem vai estar conosco, então, é o Charles Rosner, ele que é o presidente da Antur Vales, e a Vanessa Spindler, ela que é a secretária executiva da Antur Vales. Desejamos a todos, então, uma excelente tarde e renovamos novamente o nosso convite, né, para que venham aqui, então, no dia 29 de março, participar, então, desse espetáculo da Paixão e Morte de Cristo. Um grande abraço, obrigada também, Alain, pela parte técnica, obrigada aos nossos convidados que estiveram aqui conosco, compartilhando, então, de toda essa programação. Um grande abraço e até lá.